tem o pessoal chato. Nós conseguimos a utilidade se mostrou o quanto é necessário. Olá, meu nome é Flávia Delfonso, sou psicóloga, psicopedagoga e atualmente faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa, na coordenação da educação inclusiva. Falar de educação patrimonial é falar de inclusão social e também falarmos de diversidade humana. E para isso, precisamos discutir a importância da escola. É ali que acontece o grande encontro social, ou seja, é o lugar de encontro das várias culturas, das várias religiões, das várias ideias e dos vários costumes. O Brasil é um país conhecido por sua diversidade étnica e cultural, mas o problema da exclusão social ainda é um grande desafio a ser vencido. E nesse sentido, a escola é o espaço mais importante para podermos construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. É na escola que essas diversidades elas se encontram e elas precisam ser discutidas, elas precisam ser aproximadas. Através da educação, temos acesso à cultura, temos acesso à história de um povo. Por exemplo, sou contagense, estou vindo para a cidade agora, nesse momento. Em Contagem, Contagem é uma cidade grande e que cresceu pelas bordas, e muito através da indústria. A minha família chegou em Contagem a partir da indústria. Quando eu iniciei o meu processo de escolarização dentro de Contagem, eu não conhecia qual que era a história da cidade. A minha família também não conhecia. E foi através da educação, foi através das aulas de história que nós tivemos contato com toda a história da cidade. Foi a partir da aula de história que um professor nos levou a conhecer a comunidade dos Arturos, uma comunidade negra que existe em Contagem e que ainda preservam as suas culturas, como o Congado. E como que foi rico essa aproximação e essa vivência para a minha formação? A partir desse contato, foi que o meu mundo ampliou dentro daquela cidade. Ou seja, a cidade não passou a não ser somente a indústria, mas uma história permeada pela escravidão e por tantas outras histórias e manifestações que existiam ali, como a Folia de Reis, que assim que nós mudamos para a cidade, passou em nossa porta e foi uma coisa assim tão significativa para a minha infância. Conhecer a história da cidade, conhecer a história do território é importantíssimo para a constituição do sujeito social. Fez significado para mim, no sentido de entender que não era, por exemplo, a escravidão, não era somente aquilo que eu via nos livros didáticos, mas era vivo, fazia parte de um povo e fazia parte de mim. Então, é de grande importância dentro da escola, dentro da educação, considerarmos o patrimônio e trabalharmos de forma a valorizarmos o patrimônio, tanto concreto, né, quanto o patrimônio que é aquele das histórias, né, das memórias, né, dos costumes. Isso é de grande importância. Falar de inclusão, falar de escola, falar de educação patrimonial está estritamente ligado. Nós temos uma situação em que nós precisamos vencer, que é a intolerância religiosa.
principalmente com aquelas religiões vindas de matrizes africanas. É importantíssimo trazermos e aproximarmos os nossos alunos, as nossas crianças, dessa história e de tudo que envolve essas manifestações. É a partir da educação que conseguimos vencer as barreiras do preconceito, as barreiras da discriminação e da intolerância. Para construirmos uma sociedade cada vez mais inclusiva, precisamos entender que a educação é o grande cenário, é o grande palco para a evolução de uma sociedade. E é a partir daqui que precisamos construir esse sujeito social, esse cidadão consciente e que vai preservar tanto o patrimônio quanto respeitar o espaço e a história do outro. Falando em respeito, precisamos também pensar dentro desse contexto da educação patrimonial, o acesso à cultura e à educação. Acesso que eu digo é o acesso dos espaços. Todos têm direito à educação, todos têm direito à cultura. Isso é garantido na Constituição de 88. Mas como ter acesso se a cadeira de rodas, por exemplo, não entra na escola? Se a cadeira de rodas não entra no museu? Não entra na Gruta da Lapinha? Precisamos urgente pensarmos no outro, em suas necessidades. E pensar no outro é pensar em projetos de acessibilidade, é pensar em ações que promovam essa acessibilidade, para que todos tenham acesso aos espaços culturais, aos espaços sociais, aos espaços públicos, como uma praça, por exemplo. Às vezes, as pessoas pensam somente que acessibilidade é somente o cadeirante, mas não é somente o cadeirante. Nós temos os deficientes visuais, nós temos os deficientes auditivos e que precisam também ter acesso a tudo isso. E hoje nós temos tecnologia, nós temos instrumentos que proporcionam essa inclusão. Precisamos pensar em ações para que cada vez mais os espaços públicos sejam inclusos, né, sejam inclusivos. Então, nós precisamos, no dia a dia, na prática, pensar no outro, nos projetos, nos vídeos, nas palestras, pensar que ali nós teremos um público diverso e que esse público tem direito ao acesso a esses conteúdos. Então, é importante pensarmos nessas ações, pensarmos em educação patrimonial e pensarmos que nós estamos vivendo um momento muito importante na questão de mudança social, de mudança de uma postura social. Então, nós estamos no momento mais importante dessa constituição desse sujeito social. Nós temos aí as metas para 2030 e que englobam todas essas questões, inclusive de diversidade religiosa, cultural, de gênero. Então, é urgente pensarmos em estratégias para que todos tenham acesso à educação, à cultura e ao patrimônio. E para que tudo isso aconteça, é importantíssimo a presença e a participação comunitária, a participação nas decisões, a participação no colegiado da escola, colocando as suas situações, as suas necessidades, a necessidade de seus filhos. É preciso pensarmos em ações, mas pensarmos em ações coletivas. E para pensarmos no outro, precisamos escutar o outro. Então, é importante, deixa para você, participe, conheça as manifestações culturais de sua cidade. Nós estamos vivendo um momento de territorialidade na educação, ou seja, a educação ela acontece em todo lugar. Nós estamos agora tendo aulas remotas. Para onde que a escola foi? Para dentro da casa. Então, a educação ela está em todo lugar, ela faz parte de todos. Todos nós somos responsáveis nisso. Os pais estão vivendo isso na pele nesse momento em que ele tem que se posicionar para ajudar o filho a ter acesso ao conteúdo. Então, todos nós somos sujeitos responsáveis por isso, pela construção
de um sujeito cada vez mais consciente, cada vez mais participativo e cidadão. E nisso é importante entendermos que a participação é importante e necessária. E o mais importante de tudo isso é entendermos o conceito de inclusão. Quando falamos em inclusão, muitas pessoas somente pensam naquelas pessoas com deficiência, mas inclusão é muito mais. É considerar a acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas entender que todos nós somos sujeitos da inclusão. Por exemplo, estou entrando nessa cidade recentemente e eu tenho colegas que estão me incluindo nesse espaço. Eu preciso ser incluída em algum momento. Incluir é considerar que o outro, considerar o outro em sua diversidade, em sua necessidade, mas é muito mais, é considerar que o espaço social ele é plural. E todos nós precisamos conviver no mesmo espaço, mesmo com ideias diferentes, mesmo com culturas diferentes, mesmo com religiões diferentes. Isso é inclusão, é um olhar para a diversidade humana. Nesse sentido, a escola tem o seu papel importante, que é dessa construção dos laços sociais. Sendo assim, a escola é o espaço da promoção da inclusão social. Mas é necessário diminuirmos as barreiras, diminuirmos os muros da escola, para que a comunidade cada vez mais participe e traga suas manifestações, as suas ideias para a construção de uma educação coletiva, considerando as histórias e a coletividade, a territorialidade da escola. A educação patrimonial, ela proporciona esse encontro. E assim conseguimos construir e caminhar para uma sociedade cada vez mais inclusiva.